Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está em casa, onde quer que você esteja, pode ser que você esteja no trânsito e o celular esteja ligado e você esteja acompanhando o culto em qualquer lugar do mundo, alcançado pela internet. Você que está ligado à Igreja Presbiteriana 12 de agosto. É uma bênção podermos congregar, podermos estar reunidos neste culto de celebração, quando nos reunimos para orar, buscar a face do Senhor. Aos irmãos que estão aqui no templo, da mesma forma, a saudação em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês são exemplo. Eu quero lembrar sempre que o projeto, o plano de Deus para o culto é a igreja congregada. Então, quem tem disponibilidade deve vir ao culto. Nós não devemos esmorecer, nós não devemos deixar de congregar. É fato notório que aos domingos, graças a Deus, temos tido uma excelente frequência. Mas às terças-feiras, se já era difícil, sempre os cultos de oração ser dos menos frequentados depois dessa pandemia. Então, pouquíssimos irmãos têm vindo, mas o projeto de Deus é que a igreja congregue, que os irmãos se reúnam para orar. E é sobre oração que nós vamos compartilhar em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, versículo 16, é um clássico sobre a oração. Assim diz Tiago: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por tuas promessas, graças te damos, ó Deus, pelo ensino que o Senhor nos dá sobre a oração, o dever de orar e nunca esmorecer e perseverar na oração. As promessas que o Senhor nos dá são tão claras, Pai, e nós queremos aprender a orar mais e mais. E a nossa oração é que sejamos uma igreja de oração, uma igreja que ora. Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o reverendo Ashbel Green Simonton, o pai do presbiterianismo no Brasil, aquele jovem ministro do Evangelho que deixou a sua pátria, os Estados Unidos, ainda solteiro, aos 26 anos de idade, e depois de 2 meses de viagem no navio, desembarcou aqui no Rio de Janeiro. Ele que foi o instrumento nas mãos de Deus para organizar a Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Simonton foi um homem de oração. Uma das maravilhas que nós podemos ter é ler o diário do reverendo Simonton. Flui uma vida de oração, flui fervente oração nas páginas do diário de Simonton. E eu quero citar um extrato do diário. 6 de maio de 1855. O diário dele: hoje, domingo, com mais 22 pessoas, fiz uma aliança pública com Deus para ser seu no tempo e na eternidade. Aliança essa que jamais deverá ser rompida. Cheguei a esse passo através de muitas dúvidas e desalentos, que agora em grande parte desapareceram. Penso que começo a ser e sentir que é meu grande privilégio sentar-me à mesa e lembrar-me de seu grande amor com o qual ele me amou até aqui. Simonton está relatando o dia da sua pública profissão de fé, da sua confirmação da aliança com Deus, como membro da igreja. E agora, antes do final desse dia, quero deixar escrito para poder ler e reler o compromisso que hoje voluntariamente assumi com Deus. E aí ele pontua alguns fatos do seu testemunho.
Professei arrependimento por minha vida passada e me empenhei em renunciar a cada pecado, público ou secreto. Segundo, deliberei no temor a Deus cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra e estudar essa palavra em oração sincera, para que seja guiado ao bom entendimento da palavra de Deus, através de oração. Um jovem, aos 22 anos de idade, quando ele fez a profissão de fé, aos 22 anos de idade, ele faz esse testemunho: eu quero orar, e eu quero ler a Bíblia em espírito de oração, orando para que possa entendê-la, compreendê-la. Terceiro, renunciei a qualquer outra esperança de segurança e declarei minha confiança na livre e imerecida graça de Deus, revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Que palavra, que testemunho tão atual, reverendo. Um jovem de 22 anos, parece que ele está vivendo nos nossos dias. Quarto, assumi os votos feitos por meus pais. Que testemunho, que palavra. Assumi os votos feitos por meus pais quanto a mim, em minha infância, para ser do Senhor, quando do seu batismo infantil, e fazer de seu serviço o supremo objetivo da vida. Esta é a minha aliança. É um extrato retirado do livro do reverendo Elben César, Mochila nas Costas e Diário na Mão, do Diário de Simon. Oração. Eu quero compartilhar sobre 7 exemplos de orações na Bíblia. Oração poderosa. Algumas pessoas têm medo desse termo. Oração poderosa. A oração não é poderosa. Poderoso é Deus. Claro, indiscutível. Poderoso é Deus. Só Deus é poderoso. Agora, é claro, Deus nos dá instrumentos, Deus nos dá meios de graças que quando exercitamos, quando colocamos em prática, esses meios e graças dados pelo Todo-Poderoso se tornam instrumentos poderosos em nossas mãos. A Santa Ceia, que é um sacramento, é poderoso para a nossa comunhão, é um meio de graça poderoso para a nossa comunhão. Aqui o testemunho de Simonton, lembrar-se do seu batismo quando criança, do batismo infantil, é um ato poderoso que a igreja tem. E a criança vai crescendo e chegando à idade da razão e sabendo que não apenas foi apresentada, mas foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os seus pais, crentes fiéis, entenderam que a promessa era para si e para os seus filhos, os filhos da aliança. Oração poderosa. Mas o texto, a exegese do texto de Tiago 5,16, prova que a oração é poderosa. Primeiro, porque é um meio de graça dado por Deus. Segundo, porque a oração é feita em nome do Todo-Poderoso, nosso advogado fiel, Jesus Cristo. Terceiro, porque a oração ela é administrada não por nós, porque nós não sabemos orar como convém. A oração ela é administrada, ela é regida pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo é poderoso, ele é o dinamis de Deus. Oração poderosa, como pode ser lido aqui no versículo de Tiago 5,16, é esta feita por um justo. A oração feita por um justo, e aí a exegese. Pode muito em seus efeitos. De acordo com o versículo, para terem efeito, as orações precisam ser feitas pelos justos. Então, obviamente, não é um lugar comum, não é uma mera reza, não é algo supersticioso, não é algo como muita gente pensa. Eu estava ouvindo hoje um moço agradecendo que ele fez uma cirurgia e gente do mundo todo, um homem famoso. Então, muita gente intercedeu por ele, muita gente orou, rezou por ele. E, em suma, ele agradecia pela energia positiva das pessoas que se lembraram dele. E ele foi mais a fundo, mostrando que ele é de uma ideologia que não é evangélica. Ele é de uma linha que não é evangélica.
Então ele disse, ele falando, né, que tinha certeza de saber que as pessoas rezaram, oraram, intercederam, pensaram nele. Então, espíritos estiveram com ele ali no momento da cirurgia. Não é assim. Oração não é assim. Não é místico, não é um passe de mágica, não é algo contrário ao Evangelho. A oração bíblica, a oração que é o meio de graça estabelecido por Deus, ela obedece ao padrão estabelecido por Deus. Tem que ser feito por um justo. Quem é o justo? Quem foi lavado e redimido no sangue de Jesus, quem, a exemplo de Simonton e a exemplo dos membros da igreja, tem professado a sua fé em Jesus, tem participado da Santa Ceia, tem testemunho e tem a Bíblia como sua única regra de fé e de prática. Então, esta é a oração do justo. Esta é a oração que muito pode. Esta é a oração eficaz. O reverendo João Calvino, comentando Tiago 5,16, ele faz algumas observações extremamente pertinentes. Claro, não poderia ser diferente. João Calvino então diz: a oração exige transparência entre os irmãos, confissão mútua de pecados. É o que Tiago está dizendo. Tiago diz: confessai as vossas faltas uns aos outros, ou seja, sede sinceros, não sejam de subterfúgio, não sejam manhosos, não sejam trapalhões, não sejam politiqueiros, não sejam religiosos, mas sejam santos, sejam transparentes, sejam sinceros, olhando nos olhos, sim, sim, não, não. Esta é a oração do justo. Então, Calvino lembra que a oração que tem muita eficácia, a oração do justo é a oração feita por quem tem transparência na igreja, quem vive em comunhão com a igreja. Segundo Calvino, aqueles que conhecem nossas necessidades são estimulados a orar com eficácia. Então daí a importância de eu me abrir com Eribaldo, com Benques, com Cláudio, com Nilson, com Aroaldo, com Everaldo, com Alfeu, com Apolinário, de nós termos liberdade, transparência, de termos a segurança de que podemos pedir ajuda. Cláudio, eu estou precisando disto, espiritualmente. Eu quero me abrir com você. Apolinário, eu preciso me abrir com você, eu preciso me confessar com você. E vice-versa. Então, esta confiança é imperativa. E isto só acontece através de uma caminhada de fé, de uma caminhada de submissão, de uma caminhada na esperança de quem espera o reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus superabunde em nosso meio, em nossa fraternidade, em nosso projeto. Calvino ainda diz, a oração fervorosa, e ele coloca entre parênteses, poderosa, gera maior comunhão. Não é que ela tenha poder em si, mas é que quando feita conforme o padrão estabelecido por Deus, ela é naturalmente um instrumento poderoso. É nesse sentido que a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e chega a discernir alma e espírito, alma e espírito juntas e medula. É o poder da palavra, penetrante da palavra, o poder de penetrar em nós. É nesse mesmo sentido que Moisés, lá em Deuteronômio 6, diz que os pais, os varões, os pais, os machos, quem tem essa responsabilidade principal de ensinar a palavra de Deus aos filhos, são os pais, os machos. Então, lá em Deuteronômio 6, é nesse sentido que Moisés diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus na mente de nossos filhos. Inculcar é gravar,
é colocar dentro da cabeça como se a cabeça fosse uma forma, para que a Bíblia tenha espaço, domine o espaço na mente de nossos filhos. Esta oração é poderosa. Em quarto lugar, Calvino observa: aqueles que conhecem nossos males ou fraquezas podem ser mais solícitos em nos trazer ajuda. Por isso que é nesse sentido que Tiago diz: confessai as vossas faltas uns aos outros. Ou seja, peçam socorro, abram o coração, sejam transparentes, entendam que como justos e justificados por Cristo, sois guiados pelo Espírito Santo. Tende a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito e a mesma palavra, a nossa única regra de fé e prática. Então, a oração é um chamado à santa comunhão. Isso nós vemos lá em Seul, na Coreia do Sul. E quando pergunta-se aos sul-coreanos crentes, né, por que eles oram tanto e eles dão tanta ênfase à oração, eles simplesmente dizem: é porque os missionários nos ensinaram a orar. É a resposta. E nós oramos. E não tem mágica, não tem nenhuma equação complicada. Eles simplesmente gastam tempo em oração. Têm prazer em orar. Eu nunca esqueço de um congresso de mocidade na década de 70, em Salvador, na Igreja Presbiteriana da Bahia, de um jovem, o apelido dele Bigode. Depois nós nos encontramos no seminário, fomos contemporâneos no seminário. Esqueço o nome dele, só lembro do apelido, Bigode. E naquele congresso eu fiquei impactado, porque toda vez que a gente encontrava Bigode, ele estava orando, falando sobre oração e reunindo um grupo para orar. Era oração o tempo todo. Que coisa maravilhosa, eu nunca esqueço. Então, nós devemos colocar a oração como uma prática normal no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Outra bênção que nós vimos lá em Seul, literal. A gente via nos pontos de ônibus, nas praças, grupos de jovens de mãos dadas orando. Isso em qualquer hora do dia. Nas praças, nos pontos de ônibus, nos shoppings, havia um grupo ali orando, não apenas no templo, mas em qualquer lugar onde se encontravam, orando. E eles dizem, lá no colégio é assim também, no campus da universidade é assim também. Quando temos oportunidade, nós nos reunimos para orar. É essa transparência que Tiago fala e que Calvino muito bem pontua, dizendo: aqueles que conhecem nossos males ou fraquezas podem ser mais solícitos em nos trazer ajuda. Então reúne um grupo para compartilhar. Está assim, está difícil, está pesado. Vamos colocar isso diante de Deus. Como diz o belo cântico: vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus. Então a gente confessa as nossas necessidades, confessa as nossas fraquezas e juntos, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Levando as cargas uns dos outros, nós podemos levar a Deus os nossos motivos de oração. Em quinto lugar, Calvino diz, ele fala então da palavra eficácia. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Então Calvino já lembrava que a versão King James percebe que o particípio grego energomenai, para eficácia, significa trabalho duro, trabalhar pesado. Então, quando a oração é feita de forma sistemática, de forma, como se fosse um exercício mesmo, né? Como um trabalho pesado, responsável, um trabalho sério, duro,
Calvino diz, esta oração é poderosa, porque demonstra disposição, força de vontade, determinação, que nos faz lembrar tantas orações na Bíblia, mas especialmente a oração de Ana, a esposa de Samuel, que sofria com a sua concorrente Penina, porque Penina tinha filhos, Ana era estéril, e Ana orou pesado, Ana orou com eficácia, Ana orou, aqui parafraseando de uma forma, energumenai, ou seja, como um trabalho pesado, um trabalho duro, e isso foi tão forte, tão claro, tão literal na vida de Ana, a ponto de o pastor Eli, o sacerdote Eli, pensar que ela estivesse embriagada. Ela estava tão movida, tão dominada, tão compenetrada sobre o dever de orar e nunca esmorecer, e ela estava tão convicta de que precisava receber aquela bênção, e certa e esperançosa no provedor, no Deus de Israel, que ela orava como se estivesse fora de si, a ponto de Eli, o sacerdote, pensar que ela estivesse embriagada. Então Calvino diz, a eficácia significa trabalho duro, e ele completa, uma boa paráfrase seria, muito pode por sua eficácia a súplica dos justos, então uma boa paráfrase seria, a oração vale muito porque é um trabalho pesado. E realmente, é lutar, né? Lutar com Deus mesmo, lutar, reivindicar diante de Deus. Uma outra ilustração, uma outra oração que prova esta tese é a de Jacó, no val de Jaboque, antes daquele encontro com Esaú, seu irmão. Até então inimizados, até então em pé de guerra. E Jacó não sabia como seria a reação de Esaú. Jacó sabia que era devedor a Saul. Jacó então estava com medo da reação de Saul ao se encontrarem, porque diante dos seus erros e malfeitos contra Esaú, seu irmão, Esaú havia jurado Jacó de morte. Então o que estava na mente, na cabeça de Jacó, é que ele estava condenado à morte. E ao encontrar-se com Esaú, Esaú poderia cumprir aquela sentença, cumprir aquela promessa de que mataria Jacó. Então, diante desse quadro tenebroso, desse quadro de horror, de medo, de morte, Jacó, movido pelo poder do Espírito Santo, ele vai ao vale do Jaboque, e passa uma noite orando, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus, e Deus então se agradou de tal forma da oração poderosa de Jacó, que mudou-lhe o nome, trocou o seu nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta e vence com Deus. Queridos, como muito bem lembra então Calvino, a oração ela é eficaz quando ela é feita como um trabalho sério, pesado, necessário, imprescindível e, obviamente, feita por um justo, por alguém que anda com Deus, por alguém que tem comunhão com Deus. Então é nesse sentido que Tiago diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Foi nesse sentido, numa vida de oração, que o jovem Simonton, no dia da sua pública profissão de fé, depois ele foi para o seminário, depois ele veio para o Brasil e plantou a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. A vida de Simonton é uma vida de inspiração. Tem nos inspirado a nós, quando seminaristas, pastores, né? E com certeza continua inspirando a igreja, né? As novas gerações. Então pensar
naquele jovem Simonton, que devotou sua vida ao serviço do Senhor, mas principalmente lembrar-se que ele não se limitou à academia, não se limitou à formação clássica, teológica, mas juntamente com a formação teológica, ele entendeu que precisava formar-se espiritualmente através de uma vida de oração. Então, o exemplo de Simonton é o exemplo de alguém que viveu para fazer oração eficaz, de alguém que viveu uma vida de oração eficaz. É o que Tiago diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu gostaria de terminar com um pensamento do Philip Yancey. Philip Yancey, no seu livro Oração, ele diz: se a oração é o lugar em que Deus e os crentes se encontram, é o lugar em que Deus e os crentes se encontram, então devemos aprender sobre oração, devemos meditar sobre oração, estudar sobre oração, estudar as orações na Bíblia, compartilhar uns com os outros sobre oração, orar uns com os outros. Philip Yancey vai adiante, ele diz: a maior parte das minhas lutas na vida cristã gira em torno desses mesmos temas. A maior parte das minhas lutas na vida cristã gira em torno desses mesmos temas, porque Deus não age do jeito que queremos e porque não age do jeito que Deus quer. A oração é então o ponto exato para onde esses temas convergem. São os grandes dilemas que nós vamos levar até o Senhor nos chamar para a pátria celestial. E nós vamos ter sempre esses dilemas, mas como bem conclui Philip Yancey, então se é assim, a oração é o ponto exato para onde esses temas convergem. Aquelas questões que não temos resposta, aqueles porquês, para quês, não temos resposta, não entendemos, mas na oração, na intimidade com Deus, nós recebemos a paz do Senhor. Nós recebemos a segurança de que Deus está no controle e descansamos nisto. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e, se o Senhor permitir, em outra oportunidade, eu gostaria de compartilhar sobre 7 orações na Bíblia que demonstram a sua eficácia, a eficácia da oração. Eu vou deixar para outra oportunidade falar sobre, mas eu quero dizer quais são essas 7 que eu escolhi. Primeiro, a oração de Jonas no ventre do peixe. Segundo, a oração de Ana para que pudesse engravidar. Terceiro, a oração de Estevão antes da morte, de sua morte. Uma das mais belas orações da Bíblia é a oração de Estevão antes de morrer. Quarto, a oração de Josué, pela qual sol e lua foram detidos. Quinto, a oração de Daniel e sua oração de gratidão, de agradecimento a Deus. E sexto, a oração de Davi no Salmo 51, depois do seu arrependimento, do seu quebrantamento. E a 7ª oração, a oração de Ezequias por sua cura. E Deus ouviu cada uma dessas orações. E Deus trouxe reavivamento para a igreja, para Israel e para a igreja, através destas orações. Que nós possamos entender e vivenciar o fato de que a oração dos justos pode muito por sua eficácia, porque ela é poderosa. Eficácia. A eficácia significa que ela é poderosa, porque é um instrumento dado por Deus para a edificação
do seu povo, da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.